Quero saudar a Rede Inspire, a igreja da cidade, lideradas pelo pastor Carlito Paz, a partir de São José dos Campos, ao pastor Marcos Monteiro, da primeira Igreja Batista de Fortaleza, a primeira Igreja Batista em Canindé de São Francisco, Sergipe, liderada pelo pastor Ederson Lentes. Quero saudar aqui a Igreja Batista Missionária de Itabuna, na Bahia, que é pastoreada por um pai e um filho. Adiel é o filho e Apolônio Brito é o pai. Está com 105 anos e foi seminarista na Igreja Batista Itacuruçá, nos anos que eu nasci, em 1952. Quero saudar a Igreja Batista Novo Horizonte, em Brasília, Distrito Federal, liderada pelo pastor Velber Gomes. Também saúdo a Igreja Batista Boas Novas, em Boa Vista, Roraima, liderada pelo pastor José Augusto Ramos. De igual modo, a Igreja Batista Nova Holanda, aqui na Maré, do pastor líder ali, Adeilson Fingolo. Quero saudar a Igreja Batista da Restauração em Teresina, liderado pelo pastor Raul Ferreira de Abreu e Silva, bem como pela Rádio Luar. Quero deixar aqui o meu abraço aos irmãos da Igreja Batista de Cavalcante, aqui na cidade do Rio de Janeiro, liderado pelo pastor Ivan Barreto. Mando aqui a minha saudação também à Igreja Batista Monte Oreb de Dourados, o casal pastoral ali é Marli e Valdenir Duarte. Também para nossos irmãos da Igreja Metodista Wesleyana em Mato Alto, Guaratiba, presidida pelo pastor Anderson Orofino da Silva. Vai aqui o nosso abraço à nossa muito querida irmã, Igreja Batista Amizade, aqui no Engenho Novo, liderada pelo pastor Jovelino Linhares. E também saudamos a Igreja Batista Peniel, em Guarulhos, liderada pelo pastor Antônio Henrique de Souza. E também a Igreja Batista em Vila Alexandrina, aqui em Santa Cruz, um bairro da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, que tem como seu líder o pastor Robson Faria. A semana nos impõe esta pergunta: o que fazer com a Bíblia? Eu trago, então, logo de início, a leitura inspirativa do Salmo 119, verso 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Que as palavras da tua palavra sempre sejam a lâmpada para os nossos pés, sejam os instrumentos que usas para nos mantermos cada vez mais fiéis a ti, em comunhão com o Senhor, mais próximos uns dos outros, mais envolvidos no teu reino, para que haja luz, para que sejamos de fato sal, sejamos de fato a luz deste mundo, a partir do sal que é Jesus, da luz que Jesus é, habitando juntamente com o Espírito Santo dentro do nosso coração. A oportunidade se nos dá nesse momento para cuidarmos de algumas atenções que às vezes deixamos que nos escapem. Vou ser bem claro. Em relação à palavra de Deus, há alguns erros que nós devemos evitar. Nós, muitas vezes, idolatramos a Bíblia como se fosse uma divindade. E nem sempre a lemos de fato, nos contentamos em idolatrá-la. Às vezes, nos contentamos em exaltá-la, sem entendê-la, sem compreendê-la. Às vezes, fazemos da Bíblia uma bandeira, a qual empunhamos, mas impedimos que ela nos fale, especialmente se o que ela disser for contra nós. Podemos carregar um exemplar da Bíblia debaixo do braço ou tê-lo em nosso aparelho eletrônico e considerar que isso é um troféu que abençoa, mas não permitirmos que, de fato, ela nos abençoe e nem a usemos para abençoar aos outros por não aplicá-la. Carregar a Bíblia, mas não aplicá-la, não tem o menor poder, o menor significado. Também, nós podemos amar as promessas que a Bíblia faz,
e deixar de lado as advertências que também nos traz. Nós podemos repetir as palavras da Bíblia, mas sem prestar atenção, sem dar ouvidos às perguntas que as pessoas nos fazem. Muitas vezes nós, cercados de pessoas que creem como nós cremos, não ouvimos as perguntas dos outros. Logo, não ouvindo as perguntas, nós não respondemos. Há uma frase que aqui em nossa igreja era citada pelo pastor anterior, que é o pastor Elcio da Silva Lessa. Às vezes dizemos que Cristo é a resposta, mas nem sempre paramos para saber qual é a pergunta. Resposta a quê? Qual é a pergunta que o mundo nos faz? De igual modo, nós podemos brandir a Bíblia sobre os pecadores como um código de moralidade, onde a graça do perdão, onde o privilégio da nova vida não se encontrem à vontade para se manifestar. Nós podemos ignorar a Bíblia, taxando-a de superada, por nos contar histórias antigas demais e propor mandamentos que devemos descartar porque não são modernos. Nós podemos relativizar a Bíblia como um livro muito bom, à altura de um Hammurabi, de um Hesíodo, de um Platão ou de um Sêneca, mas de tal modo relativizando-a que não aceitamos que em suas linhas corre o vivo Espírito Santo do Pai e do Filho. Nós podemos conhecer sem crer nela. Nós podemos conhecer as Escrituras sem crer no Deus revelado perfeitamente em Jesus. E essa Bíblia nos apresenta como vindo do Pai ao nosso encontro. Há muitos anos, pesquisando para pregar um sermão no Evangelho de João, encontrei um belíssimo sermão, uma exposição de alguém que conhecia profundamente o grego e a filosofia daquela época e os conceitos teológicos. Mas ele termina assim: mas eu sou ateu. Há pessoas que conhecem as Escrituras, mas não creem no Deus que as Escrituras revelam. Por isso, comecei negativamente, afirmativamente quero dizer que há algumas afirmações acerca da Bíblia nas quais nós não só cremos, mas precisamos repetir. Primeira afirmação essencial: a Bíblia é um livro em que Deus se encarna, como Jesus se encarnou. Quando viveu entre nós, Jesus dormia, tinha sede, tinha fome, chegou a ficar angustiado à proximidade da morte. Jesus, de fato, era Deus encarnado, mas também a Bíblia é um livro no qual Deus se encarna. Por isso é um livro escrito nos idiomas das pessoas: hebraico, aramaico no Antigo Testamento, grego popular, grego do povão, podemos dizer assim, no Novo Testamento. Quando às vezes eu vejo uma versão muito solene, muito voz, muitas palavras difíceis, essas versões traem a Bíblia, porque o grego do Novo Testamento é um grego da feira, o grego do mercado, não é o grego de Aristóteles, nem de Platão, é o grego do povo. Deus se revelou na língua do povo para que o povo pudesse entender. Quando Lutero fez a sua reforma, uma das primeiras coisas que ele fez foi buscar traduzir a Bíblia para o alemão, porque ninguém mais falava latim. Quando Zwinglio estabeleceu, por exemplo, o memorial da Ceia do Senhor, ele disse aos pastores que deviam ler a Bíblia em alemão, um alemão compreensível. Uso essas analogias para, então, dizer que Deus se encarna. Claro que o idioma de Deus não é hebraico, nem aramaico, nem grego, mas ele se encarna, ele se rebaixa, ele desce e fala, então, a língua que as pessoas falam. Deus leva em conta a cultura da época. Ele, nesse livro que ele inspirou, há histórias, há pensamentos, há autores que não são autores do judaísmo ou do nascente cristianismo, são citações feitas. Deus leva em conta a cultura
cultura da época. Os registros bíblicos são verdadeiros testemunhos da época. Há pessoas que leem a Bíblia só para saber como é que era a vida na antiguidade, porque ela está viva e presente ali, porque Deus leva em conta a cultura da época. E ao se comunicar através da Bíblia, Deus usou diferentes gêneros literários, como era comum naquele tempo. Usou provérbios, usou cânticos, usou histórias, usou apólogos, usou parábolas, usou cartas, usou documentos de cartório. Deus vem ao nosso encontro, fala ao nosso idioma, se encarna em nossa cultura e fala como nós possamos entender. Assim é a Bíblia naquela época, assim deve ser a Bíblia nos dias de hoje. Segunda afirmação: a Bíblia é um livro inspirado por Deus, de modo natural e de modo sobrenatural. Há textos aparentemente tão humanos como os relatos históricos que não parecem inspirados por Deus, mas são inspirados por Deus porque ele se encarna. Há textos tão nitidamente poderosos que nós só podemos dizer que vieram da própria boca de Deus, como os mandamentos, os 10 mandamentos e tantos outros, ou como os textos das profecias sobre o futuro. Eu, quando leio Isaías 52, 53, eu tenho a nítida sensação, algo pessoal, que o profeta não sabia bem o que estava escrevendo. Como se Deus ditasse, creio nisso, diretamente aquelas palavras. Porque era impossível um homem, por mais sábio que fosse, mais talentoso que fosse, Isaías o era, imaginar o sofrimento do servo sofredor, isto é, o sofrimento de Jesus. Para mim, só há uma explicação. Recebeu palavra por palavra, imagem por imagem, diretamente de Deus. Mas quando ele escreve a história da cura de Ezequias, por intermédio de um remédio que Deus inspirou a ele a usar, nós temos um relato humano, aparentemente humano, mas Deus ali totalmente presente, inspirando as histórias, as palavras, as experiências. Terceiro pensamento a afirmar: a Bíblia oferece princípios absolutos, imutáveis, que produzem vida em qualquer cultura, em qualquer época. Naquelas situações do passado, esses princípios orientaram, transformaram, salvaram vidas. E hoje, esses princípios orientam, transformam e salvam vidas. Até hoje, quem rege as suas vidas por esses princípios absolutos e imutáveis não experimenta nenhum prejuízo, só benefício, só vida sábia, sadia e santa. Quarta afirmativa. Aqui eu quero relatar que, certa ocasião, fiz um meia-culpa na igreja. Eu disse aos irmãos: meus irmãos, eu sempre estimulei os irmãos, como os demais pastores o fazem, a lerem a Bíblia. Então eu comecei aquele estudo dizendo assim: meus irmãos, eu lhes tenho dito que a Bíblia é difícil. Eu estava errado. A Bíblia é fácil. Porque quando a gente diz que a Bíblia é difícil, eu estou dizendo, não leia. Mas quando eu digo que ela é fácil, e eu estou dizendo, leia. A Bíblia, portanto, é de fácil leitura, de fácil apreensão, de fácil compreensão naquilo que nos é essencial. Para uma vida cheia de alegria, cheia de misericórdia, a Bíblia está repleta de ensinos, histórias, parábolas, advertências, mandamentos, promessas que são de facílima compreensão. Mas devo admitir que a Bíblia é difícil
naquelas situações que exigem um conhecimento do contexto, ou até mesmo do conhecimento do nosso contexto, para que apliquemos as histórias do passado, as instruções distantes no tempo e no espaço ao presente. Nesse sentido, eu gosto sempre de dizer que a Bíblia é para ser lida com o coração. Quando é lida com o coração, a maioria dos seus textos, com grande facilidade, nós podemos entender. Não há dificuldade de entender que o Senhor é meu pastor, nada me faltará e tudo que vai ali. Não é difícil entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Não é difícil dizer que Deus é poderoso, generoso, bondoso e que nos ama. Isso é fácil. Mas temos algumas coisas. Como é que Deus, Pai e Filho são uma pessoa só em três? O que acontece conosco detalhadamente depois da morte? Esses assuntos são mais difíceis. Como compreender alguns eventos do passado, ao tempo de Josué, quando todas as pessoas morreram? Compreender a morte de Ananias e Safira? Compreender o espinho na carne em Paulo? Aí, essas partes são mais difíceis. Mas, gente, são, se eu pudesse dizer assim, são capítulos em milhares de capítulos. Não vamos tropeçar nestas, vamos crescer nas fáceis e estudar as difíceis. Sexto, ou melhor, quinto lugar. Quando lida com o coração, já mencionei, interpretada com razão, obedecida com decisão, a Bíblia transforma pessoas, transforma comunidades. A Bíblia nos apoia em tudo o que nós fazemos, mas também pode se posicionar contra nós. Por isso ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos pastoreia. Ela nos diz que estamos errados quando nos tornamos insensíveis à injustiça, seja onde ela estiver, seja contra quem for feita. Por isso que a Bíblia é esse completo manual de Deus para uma vida pessoal serena, mas uma vida também engajada em viver os valores do reino de Deus, que são de justiça, paz e igualdade, entre outros. Sexto lugar, eu gosto muito da expressão de Philip Yancey, num livro, título dele, em que ele fala de um rumor do outro mundo. A Bíblia é um rumor do outro mundo, porque ela nos diz que a vida é mais que o pecado individual e estrutural. A Bíblia é mais que o comodismo que muitas vezes temos contra a injustiça e a desigualdade, o ódio e a guerra. Porque nós devemos viver como irmãos, com respeito e paz. Este é o rumor do outro mundo, que está, por exemplo, nas chamadas bem-aventuranças, que muitas vezes nós lemos não só as bem-aventuranças, mas os versículos que vêm a seguir no mesmo Sermão do Monte, como sendo poesia. É o rumor do outro mundo, é um outro modo de ser, é um outro modo de viver. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos nos contentar com o mundo como ele é. Em meio à tragédia vivida pelo mundo, o que tem ocorrido com os ricos, eles têm ficado mais ricos. Quanto mais cresce o número de desempregados por causa das dificuldades mundiais e nacionais, os ricos ficam mais ricos. Nós não podemos nos conformar com isto. E quando lemos a Bíblia, há que crescer dentro de nós uma indignação de todos contra todos que se opõem à vida verdadeira para a qual Deus nos fez para viver. Eu quero, em terceiro lugar, eu comecei falando de erros a evitar, apresentei alguns pensamentos a repetir e quero falar de alguns cuidados para que a Bíblia seja, de fato, um livro permanente dos nossos dias, porque ela é.
mas depende muito do que vamos fazer para que ela seja lida, ouvida. Primeiro cuidado, não confundamos normas com princípios. As normas que estão na Bíblia, muitas lá, expiram em sua validade por serem locais e culturais. Os princípios que estão na Bíblia são perenes e celestiais. Exemplifico. A celebração da Páscoa é descrita no Antigo Testamento e dita que é para ser celebrada de modo perpétuo. A Páscoa tem um princípio que deve ser perpétuo: a gratidão a Deus pelo resgate de nossas vidas. Mas a celebração da Páscoa com os elementos próprios do judaísmo, isso é coisa do passado. É para judeus, não para cristãos. Por exemplo, não beber sangue, não comer sangue no alimento é uma norma, não é o princípio. O princípio é o valor da vida, mas o sangue é uma demonstração disso, é uma norma, não é um princípio. Isso tem gerado muita confusão, lamentavelmente. Pessoas que confundem as duas coisas. O livro de Levítico não dá para ser aplicado hoje. As normas, não. Não vivemos num contexto rural, não vivemos há quase 4.000 anos de nossa época, não vivemos em outra localidade, não temos as concepções que têm aquelas pessoas. As normas mudam, mas os princípios que estão ali, mesmo naquelas normas que nós não entendemos o princípio, se nós pesquisarmos, vamos descobrir o princípio, e esse princípio é válido até hoje. Por isso eu digo que nós não devemos desprezar o Antigo Testamento. Ele às vezes, é duro de engolir, mas nós não devemos desprezá-lo. Antes devemos lê-lo à luz do Novo Testamento, que complementa o Antigo, confirma o Antigo, explica o Antigo, reescreve o Antigo. Por exemplo, dente por dente, olho por olho. Por isso Jesus diz, isso foi dito no passado, mas eu lhes digo. Reescreveu. Há pessoas ainda que, amando o Antigo Testamento, preconizam o dente por dente. Há pessoas que preconizam, lendo dente por dente, que Jesus diz, eu, porém, lhes digo, não ouvindo o eu, porém, lhes digo, que defende pena de morte. Se alguém quiser defender, que o defenda, mas não use a Bíblia. Há na Bíblia textos que devemos ler literalmente, mas há textos que devemos ler metaforicamente. Quando entendemos essas diferenças, nós então entendemos o que Deus quer nos transmitir. Mas se não entendemos essas diferenças, nós faremos Deus falar o que ele não está falando hoje. Falou no passado, naquele contexto, naquele momento, mas não hoje. Entendamos. Leamos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Terceiro cuidado. Eu sei que isso pode ser um pouco chocante, mas nós não devemos ver a Bíblia como uma caixinha de promessas e arrancar versículos de suas páginas para que digam o que queremos que digam, não o que de fato Deus diz. Vou dar só um exemplo. Nós lemos um versículo que diz, tudo posso naquele que me fortalece. E as pessoas usam isso para justificar as suas crenças na chamada ideologia da prosperidade, que eu não chamo de teologia da prosperidade, porque é paganismo puro. Todo posso naquele que me fortalece. Mas quando Paulo escreve essas palavras, ele está falando da fraqueza, falando da pobreza, falando das suas necessidades. Em meio àquelas situações, ele era robustecido para ter fé e prosseguir, não para ter coisas. Por isso, em lugar de pensar na Bíblia como uma caixa de promessas, embora não seja,
Devemos pensar nela como uma caixa de ferramentas. Tem parafusos que furam paredes largas e duras, às vezes, no nosso próprio pescoço. Tem facas que cortam a nossa própria carne. Por isso, devemos vigiar para que a Bíblia nos corrija, não para que venha reforçar o nosso pensamento. Vou dar um exemplo. Os advogados, espero que concordem comigo, que eu vou citá-los agora. Um bom advogado, ele tem uma tese em favor do seu cliente. Então, ele procura a Constituição ou a legislação ordinária que possa dar a ele um artigo ou uma falta de artigo, uma lacuna que o apoie na sua causa para defender o seu cliente. Há muitas pessoas que leem a Bíblia assim. Eu acho o seguinte. Então, eu vou lá na Bíblia procurar alguma coisa que confirme, que corrobore o que eu estou pensando. Isso não é honesto. Na advocacia é normal e honesta, mas na Bíblia não. Nós temos que aceitar que muitas vezes a Bíblia está não a nosso favor, mas contra nós. Se estamos no pecado, ela está contra nós. Primeiramente, a Bíblia foi escrita para que, através dela, nós sejamos abençoados e abençoemos as outras pessoas, sempre com a verdade. Será que cada um de nós tem um anjo da guarda? Então, eu quero dizer, em quarto lugar, que nós não devemos fazer doutrinas de um versículo, mas considerar todos os textos sobre o assunto. Por exemplo, só temos um versículo do Evangelho de Mateus sobre anjos da guarda, os seus anjos lá no céu. Respeitadíssimo pastor e professor, recentemente falecido, Russell Shedd, ele entendia que esse versículo dava margem e autorizava uma teologia do anjo da guarda. Eu estou dizendo que basear uma doutrina, um comportamento, tão somente no versículo é muito pouco. Temos que pegar todos os versículos sobre anjos na Bíblia, então formular uma teologia, uma angelologia. É só um exemplo, e sempre com muita humildade. Eu quero dar um relato aqui de minha própria vida nesse particular. Quando eu pregava sobre a vida no céu, eu dizia, lá nós não vamos nos conhecer ou nos reconhecer. E o irmão de nossa igreja, viúvo, dizia, Israel, não, eu não vou ver no céu a minha querida e dizer o nome dela. Disse, irmão, lamentavelmente não. Pastor, isso eu não aceito, não. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu disse, será que eu estou certo? Sempre aprendi assim, repeti assim, será que eu estou certo? E, lendo um dia sobre a ressurreição de Jesus, o corpo de Jesus, como ele atravessava a parede e como as pessoas tiveram dificuldade de reconhecê-lo, eu, então, concebi uma outra compreensão provisória. A compreensão é a seguinte, assim como o corpo de Jesus pôde ser reconhecido, embora com alguma dificuldade no início, no céu também nós vamos nos reconhecer. Mas a nossa memória será glorificada, como o corpo de Jesus. Isto é, vamos só nos lembrar das coisas boas. Qual a base bíblica para isto? Não tenho. Eu só tenho a ressurreição de Jesus e o corpo de Jesus. Por isso que eu digo, com humildade, com provisoriedade, como eu afirmava o contrário, era algo provisório, isso também é provisório. E passei a dizer que vamos nos conhecer, mas só naquelas coisas boas, porque senão talvez o céu seja um inferno, se vamos nos lembrar de algumas coisas lá. Quinto lugar, nós não podemos fazer uma transposição automática do passado para o presente. Como se entre nós agora, no ano 2020, não houvesse um tempo decorrido aí, uma história vivida que nos separa. Eu quero dar um exemplo do que eu estou falando. Hoje, muitas igrejas, a nossa também, já há muitos anos nós temos isso, os pequenos grupos. Os nomes mudam, pequenos grupos, célula, os nomes são
grupos multiplicadores, os nomes mudam. E as pessoas dizem, olha, nós temos que nos reunir em casas, porque a igreja, no Novo Testamento, se reunia em casas. São duas verdades, mas não são complementares. O que eu quero dizer que a igreja, no Novo Testamento, as igrejas se reuniam em casa, porque o contexto era completamente outro, não havia templos em que pudesse se reunir. Os templos apareceram no século III. A nossa razão para nos reunir não pode avocar, não pode chamar para si e fazer essa transposição. Porque nós não podemos transpor para hoje as práticas nem mesmo do Novo Testamento, porque o mundo é outro. Eu me refiro a práticas, não à teologia, não aos princípios. São coisas muito diferentes. Por exemplo, havia igrejas que tinham pastores, outros que tinham bispos, outros que tinham mestres na liderança da igreja. Cada igreja ia se organizando. Não temos como pegar o modelo eclesiológico do Novo Testamento, o eclesiástico, e aplicar aos nossos dias. Porque, de lá para cá, muito tempo decorreu e nosso mundo é completamente diferente. O que nós devemos é ler aquela orientação, aquela prática no seu contexto e aplicá-la ao nosso contexto. Por exemplo, quando nós lemos as palavras de Paulo a Filemon sobre Onésimo, o que nós temos ali nessa carta? Nós temos um conceito que acaba com a escravidão. Isso, de fato, ocorreu na história. Acabou com a escravidão, porque se Onésimo era para ser aceito como igual, e os romanos e os gregos diziam que não eram iguais, mas eram inferiores, ele disse que agora ele era igual, a escravidão não persiste. Paulo, então, foi revolucionário, radical. Mas se não entendermos isso, achamos que Paulo era a favor da escravidão. Tomemos o caso das mulheres. Há muitas mulheres que não gostam do apóstolo Paulo. Paulo não gosta de mulher. Paulo manda a mulher calar a boca. Se nós lermos no contexto, nós vamos aprender que, na verdade, Paulo valoriza a mulher. O problema é que nós lemos Paulo com as lentes de hoje, em que as mulheres trabalham, não usam véu, por exemplo, chefiam famílias, por exemplo. Mas o que ele disse sobre a mulher, nenhum outro autor da sua época disse, valorizando a mulher. E as colaboradoras femininas de Paulo eram em grande número. É assim que temos que ler, no seu conjunto. E eu estou convencido que, mesmo em Coríntios, Paulo não diz à mulher para ficar calada, mas essa é uma outra história. Mas ainda, nós não devemos fazer da Bíblia um código moral. Tornar a Bíblia apenas um livro de regras morais é empobrecê-la. Mas nós também não podemos ignorar o código que nos oferece, sempre visando o nosso bem, desde que entendido, compreendido e obedecido. Sétimo, nós não devemos ser pessoas de um livro só, nem mesmo só da Bíblia, mas devemos ser pessoas que leem todos os livros que nós pudermos. Com uma diferença. Nós passamos as ideias desses autores pelo crivo das Sagradas Escrituras. Nós lemos a Bíblia e nós lemos Friedrich Nietzsche, mas não aceitamos aquilo que Nietzsche diz e que a Bíblia reprova. Aquilo que ela não reprova, aceitamos. Mas, no caso dele, a maioria das coisas que ele diz, a Bíblia claramente reprova. Mas nós lemos Nietzsche e todos os outros. Não lemos só a Bíblia. Nós lemos romance, nós lemos poesia, nós lemos ficção. Mas tudo nós colocamos sob uma peneira. Tem que passar aqui pela peneira. Passou, é nosso pensamento. Não passou, não é o nosso pensamento, porque a Bíblia é o nosso guia para pensar. Mas ainda, oitavo lugar, não devemos seguir a agenda do mundo.
agenda da sociedade em que vivemos. Ao mesmo tempo, nós não podemos ignorar esta agenda, a menos que nós queiramos viver no deserto, falar no deserto, pregar ao vento no deserto. Até porque há pensamentos que hoje são pensamentos seculares, que vieram de Jesus. A tolerância, que hoje é um valor universal, veio de Jesus. A indignação contra a desigualdade veio de Jesus. A luta contra a opressão veio de Jesus. Esses valores, alguns deles, vieram de Jesus, se estabeleceram na sociedade. A agenda do nosso século, de nossa época, tende a expandir os direitos individuais. Só que alguns desses direitos que a agenda quer expandir não geram vida, mas morte. Uma agenda que preconize, por exemplo, o direito da mulher ao seu corpo, incluindo aí a permissão de abortar em qualquer momento de sua gestação, é contra a vida. É inaceitável essa agenda. Mas temos que considerá-la e discuti-la, porque essa agenda tem a tendência de se tornar totalitária, não democrática. Quem decidiu esse ou aquele pensamento? Por isso, nós devemos ouvir a agenda do mundo, dialogar com a agenda do mundo, considerar o que ela nos diz, mas não nos guiar por ela. Porque a agenda do mundo não considera a transcendência, isto é, a existência de um Deus que é soberano, poderoso e intervém na história. Por isso, quero afirmar que a ética que vem da Bíblia, quando interpretada com caráter, com inteligência. Por que eu digo caráter? Porque eu posso pegar um texto bíblico e fazer uma ética que me favoreça. Já ouvi pessoas dizendo que Deus abençoa os ricos. E Jesus, inclusive, era rico. É um exercício aí totalmente mirabolante. Nem paráfrases temos que nos autorizem a pensar nisso, porque ele quer, na verdade, justificar a opressão que faz sobre os outros. No passado, por exemplo, houve teólogos que diziam que a Bíblia aprovava a escravidão porque os negros, era o contexto, então, são inferiores aos brancos e usavam versículos bíblicos. Quando você vai ler, não tem pé nem cabeça, tem nada a ver uma coisa com a outra. Falta de caráter. Usa a Bíblia para a falta de caráter. Então, a ética bíblica, quando interpretada com caráter, bom caráter, com inteligência, aguda inteligência, essa ética transcende o tempo em que foi elaborada. A ética de Paulo, já mencionei, quando trata da escravidão, quando trata da mulher, transcende o tempo. E acaba com a escravidão, porque pede a Filemon que trate o escravo como igual, não como inferior. E mais tarde, Agostinho escreveu as seguintes palavras, e outros teólogos a confirmaram. A primeira causa, pois, da escravidão é o pecado. É o pecado que leva um homem a dominar o outro. Século IV, esse teólogo escreveu assim. Isto é a ética que vem da Bíblia, transcendente. Por último, eu quero dizer que em nossa leitura da Bíblia, nós precisamos fazer um movimento interpretativo, que alguns chamam de movimento hermenêutico, de Hermes, mensagem, citando aí a mitologia grega, que Hermes era a divindade que levava as mensagens. Nosso movimento hermenêutico interpretativo, ele pode ser de a direção ou de outra, mas, no fundo, são os mesmos. Isto é,
nós podemos, para interpretar a Bíblia, ler o texto bíblico em todo o seu conjunto, isto é, em sua perícope, não só um versículo, mas todo o versículo, João 3,16, por exemplo, lendo todo o capítulo, é uma perícope. Então, para interpretar a Bíblia, começamos por ler o texto integral naquela unidade ou perícope. Segundo, então, nós vamos compreender o contexto histórico em que aquela história, ou aquele mandamento, ou aquela promessa ali foram postos. Por exemplo, no caso da pergunta de Nicodemos para Jesus, como é que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Compreender esse histórico, o que está mencionando. Terceira coisa importantíssima é observar o gênero literário. Qual é o gênero que está escrito esse texto? Vou dar um exemplo. Durante muito tempo se dizia a Terra é redonda, porque a Bíblia fala nos 4 cantos da... Perdão, vou voltar que eu errei completamente. Se dizia que a Terra era fixa e que o mundo girava em torno dela, ou que a Terra era quadrada, porque a Terra, a Bíblia fala dos 4 cantos da Terra. Em outras palavras, o gênero, quando ele é poesia, tem que ser lido como poesia. Vou dar um exemplo da nossa literatura, o famoso poema de Carlos Drummond de Andrade. Havia uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Não há ninguém que vá a Itabira procurar na vida de Carlos Drummond de Andrade uma pedra. Será que a pedra está lá? Não tem nenhuma pedra do ponto de vista geológico. É uma metáfora, porque é uma poesia. Eu sei que isso é óbvio, mas eu já ouvi muitas doutrinas desenvolvidas a partir de poesia. Vou dar um exemplo. Fui chamado desde o ventre da minha mãe. Isso é um gênero chamado hipérbole, para dizer o quão intensamente eu fui chamado. Como é que eu vou ser chamado estando no ventre da minha mãe? Não é possível ouvir voz nenhuma. É só para a gente entender o gênero, em que gênero foi escrito. No céu, por exemplo, vai ser assim, porque na parábola do rico e do Lázaro é uma parábola. Não podemos desenvolver uma teologia de uma parábola, mas qual é o ensino daquela parábola? Quarto, ao ler a Bíblia, ao compreender o seu contexto, ao observar o gênero literário adotado, nós temos que captar as demandas dos nossos dias. Quais são as perguntas? Então, comparar essas demandas, comparar essas perguntas com os princípios propostos no texto das Sagradas Escrituras. Ler, compreender, ver o gênero, captar as demandas, comparar as demandas, mas não se completou ainda o movimento, o ciclo hermenêutico. Nós temos que aplicar aquilo que nós descobrimos ao ler, compreender, observar, captar e comparar o texto. E pode ser que a descoberta agrade e pode ser que não agrade. Até uma história de uma filóloga chamada Sarah Ruden, que não gostava do apóstolo Paulo. E ela era especialista em literatura romana. Ela disse, esse Paulo não está com nada. E foi ler o apóstolo Paulo. Quando ela começou a ler o apóstolo Paulo, ela tratava da questão da mulher e também da escravidão, ela comparou o que os autores da época de Paulo escreveram sobre a mulher e a escravidão. E aí ela descobriu uma coisa que ela não gostou. Ela descobriu que Paulo era completamente moderno, no sentido de que era alguém que defendia o direito dos escravos e os direitos das mulheres. Aí ela escreveu um livro para contar o desagrado dela. Mas ela foi honesta, porque ela descobriu aquilo que é contra o seu próprio preconceito. É isso que temos que fazer. Pode ser, no entanto, que, em vez de nós sairmos do texto para a realidade, podemos dizer assim, nós partamos da realidade para o texto, nós temos um problema a resolver. Por exemplo, a eutanásia.
o tema do aborto e outras questões contemporâneas que são colocadas aí. Amanhã serão outras, gente. O mundo não está acabando agora, tem outras. Então, nós podemos captar as demandas dos nossos dias e, então, ler o texto, compreender o texto no seu contexto, observar o gênero literário adotado, comparar as demandas e aplicar. Qual a diferença? O normal é irmos do texto para a realidade. Mas pode ser que a realidade, a agenda, grite tanto que nos exija ir da realidade para o texto. Vou dar um exemplo e eu, então, caminho para o finalíssimo mesmo. O então ministro do Supremo Tribunal Federal, Aires de Brito, convocou uma consulta pública em função de um assunto. O assunto era quando é que começa a vida, em função da permissão ou não de pesquisas com células-tronco. Esse era o tema. Devemos, Estado, permitir pesquisas com célula-tronco, que os pesquisadores entendiam que aquilo podia salvar vidas, de fato tem feito, não tanto quanto a promessa, mas tem acontecido. Colocou-se o problema. E aí, então, começaram a se levantar as vozes. Se nós formos à Bíblia, buscar literalmente um versículo, nós não encontramos. Mas nós encontramos princípios. Isso demandou de minha parte uma pesquisa, em que eu pesquisei mais de 100 horas sobre o assunto. Não é da minha área, não sou biólogo, não entendo nada desse assunto, mas eu tinha que dar uma resposta. Eu pesquisei. E, então, concluí, à luz da ciência e da Bíblia, que estão sempre juntas, porque Deus é o autor da ciência e da Bíblia, que a vida começa quando há a nidação, isto é, em linguagem popular, quando o elemento masculino, junto com o feminino, cola no útero da mulher. Ali, a vida começa. A partir daquele momento, não se deve mais pesquisar ou manipular os embriões. Mas até então, não há ainda vida, só um projeto de vida. Por exemplo, estou dizendo que, nesse caso, eu parti da realidade, captei as demandas dos nossos dias, fui à Bíblia, fui à ciência e desenvolvi essa ideia. Então, eu quero só fazer a você agora um convite. Vamos ler a Bíblia. Se você já lê, mais e melhor. Vamos estudar a Bíblia. Essa semana eu recebi uma comunicação via WhatsApp com uma pessoa que eu não conheço, me perguntando se eu podia indicar a ela uma Bíblia de estudo, com muito prazer, porque ela quer estudar mais a Bíblia. É assim que temos que fazer, estudar mais a Bíblia. Vamos pesquisar a Bíblia. Hoje tem tantos recursos, mas tantos recursos, além de Bíblias de estudo. Mas ainda, em quarto lugar, vamos distribuir a Bíblia. Tem Bíblias muito baratinhas que você pode comprar na Sociedade Bíblica do Brasil e distribuir para os seus colegas, seus amigos. Todos gostam. Mas ainda, vamos viver a Bíblia. Obedecer a Bíblia. Amar a Bíblia. Eu quero acrescentar uma última frase, que penso que ela é essencial. Vamos escolher a Bíblia. Aceitar a Bíblia como a palavra de Deus demanda para nós algo da inteligência, algo do coração. É uma escolha. Quero dizer, eu leio todos os autores, mas eu escolhi organizar a minha vida em torno da palavra de Deus. Que o autor desse livro, o inspirador desse livro, o que permitiu que esse livro fosse preservado, traduzido na língua em que eu posso ler, me conhece profundamente e nos legou, e me legou esse livro como mais uma prova objetiva, uma prova escrita do seu amor, que é a palavra de Deus. Eu escolho ler, estudar, pesquisar, distribuir, viver, obedecer e amar a Bíblia. Eu espero
que você também.